irmãos. Ontem esteve com a gente aqui o pastor Maico, trouxe uma palavra, irmãos, meu Deus, tá só palavra ungida aqui, né? E esse é o Leonardo, que é o terceiro, eu sou o mais velho, e o Tiago é o caçula, né? O Tiago já pregou também no Encontro das Águas, né? Tem uma das palavras que o Tiago pregou no Encontro das Águas que eu nunca mais me esqueci, né? Que o construtor pode construir com ouro, com pedras preciosas, com feno e com palha, né? Mas cada um presta atenção como está construindo, né? Porque o fogo vem e o fogo vai mostrar como que essa obra está sendo feita. Aleluia. Mas, sem mais delongas, vou chamar o pastor Jai lá. Não tem título de pastor, mas é para mim como pastor, né? O Jai casou com uma italiana, né, que é a Maria Marta, que está ali, né? Aí virou agora batistense misturado. Aleluia. Já é um grande amigo nosso, né? Tem estado com a gente em alguns encontros das águas. Ele é um filhão na fé lá do missionário Bernardo, né? Que é o pai do nosso grande amigo Theo, né? Que esteve com a gente um bom tempo e hoje está lá na Alemanha. E Deus tem usado a vida dele. Tem um grupo hoje de estudo bíblico lá na casa dele, lá em Nova Trento, né? Glórias a Deus, né? Na terra do avivamento. Ele é um apaixonado pelas cartas de Paulo, né? Já vi aqui que ele já abriu aqui, ó. É Paula. É Paulada. Olha só. Ele já aprendeu a falar aquela reguinha do microfone, né? 3 dedos de distância, fala em voz suave, que é para doer menos. Amém. Irmão, vamos estender a mão aqui. Vamos estender a mão direita na direção do Jai. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida do Jai, Pai. O Senhor é usado nesse tempo para falar com a tua igreja, Pai. Agradecemos imensamente pela vida dele e pedimos novamente que o Senhor continue usando ele, que o Senhor use ele como instrumento para ministrar nos nossos corações mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, uma boa noite a todos, né? Graça e paz. É uma honra, um privilégio poder estar servindo nessa igreja. Eu me emociono porque esse cara ali sentado ali, falando aqui, ó. Sabe por quê, né, irmão? Me alegra muito, sabe? Me alegra muito. E eu estou tendo também o privilégio não só de ministrar para uma igreja maravilhosa, amada, mas também estou tendo o privilégio de poder fazer parte, a menor parte, creio eu, mas de ótimos preletores, irmão, tem mensagem de primeira, também foi muito ministrado aqui. E cada um que falou aqui na frente, confirmou no meu coração a palavra que o Senhor vinha me empurrando para fazer aqui em cima hoje. Mas eu digo, Senhor, essa palavra eu já fiz no primeiro encontro Viva as Águas, que eu participei. Foi a mesma passagem que eu vou usar hoje, para começar. E eu fiz lá na casa do irmão Nunes, esses tempos. Mas o Senhor disse, não, é essa que tu tem que levar. Porque desde o momento que eu comecei a refletir essas coisas na minha vida, o oleiro está trabalhando. Amém. O oleiro está trabalhando. E vocês vão entender o porquê que eu vou dizer isso. A primeira palavra que eu quero ler, e praticamente nós vamos ficar nela, depois eu vou ler mais um versículo 5. Vai ser Efésios capítulo 1. De 15 a 18 eu creio que vou ler. Mas se vocês quiserem continuar até o 23, vai fazer parte da nossa conversa hoje. Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim, ó. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Eu vou ficar até aqui. Depois vai falar do poder e da eficácia desse poder. E aqui nós vimos que começamos escutando o irmão Christian, trazendo para nós a necessidade de oração. E com certeza, a oração, para mim, é a base do nosso relacionamento com o Pai. Com o Pai amado. E a oração tem sido por demais utilizada, inclusive, por nós crentes. Porém, eu gostaria de fazer uma chamada de atenção, para a gente prestar atenção na maneira na qual nós fazemos as orações. E se nós fizermos uma análise, não sei se aqui vocês têm aquele caderninho de oração, o pessoal pode pedir oração, ou ter um momento de pedido de oração, ou uma reunião de pedido de oração, tem, né? Vigília. Isso. Se a gente pegar e correr, as igrejas estão no Brasil afora, e a gente for olhar esse caderninho de oração, nós vamos poder fazer uma análise e perceber, é isso que eu quero falar, e perceber que a maioria das nossas orações, ou a maioria das orações dos crentes, tem sido de uma criança buscando a provisão de um pai. Olha só. É errado isso? Não, não é errado. É errado nós procurarmos o poder de Deus? Não, não é errado. Eu posso estar enfrentando uma doença, uma situação que, para mim, pode ser muito impossível, é inalcançável para mim. E procurar pelo poder do Senhor é ótimo. Está ok, está tudo certo com isso. Porém, a gente também pode entender que quando a gente cresce, vamos dizer assim, a perspectiva das coisas começa a mudar um pouquinho. Quando o relacionamento de um filho maior com o seu pai, ele já começa a ficar diferente, ele já começa a buscar outras coisas, e não somente a provisão. E agora, então, eu quero fazer uma breve analogia, porque eu não tenho 1h30 para falar como eu costumo falar. Olha para ele. E hoje nem é uma pregação, hoje é só uma chamada à consciência de cada um de nós, porque eu também preciso disso. E cada vez que eu reflito nisso, isso tem me triturado e me colocado na bandoleira de novo, como o irmão falou aqui. Porque geralmente, nas minhas orações, eu percebia que eu dizia assim: Senhor, como Tu és o Todo-Poderoso. Alguém aqui conhece os 3 atributos de Deus? Onipotente, onisciente e onisciente. Então, como Tu estás aqui comigo, Senhor, e Tu podes todas as coisas, e Tu conheces a maneira de fazer todas as coisas, e Tu sabes aquilo que eu necessito, eu estou me colocando aos Teus pés para que, mediante os Teus atributos, Tu me ajude. Mas quando o apóstolo Paulo traz uma oração, e um exemplo de oração, se a gente olhar no começo de muitas cartas dele, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, ele está sempre orando por isso, pelas igrejas. A igreja era perseguida nessa época? Sim. Era. A igreja tinha falta de alguma coisa? Sim. Ela era maltratada? Sim. Enfim, vocês estão me entendendo? O que essa oração está pedindo aqui? Está pedindo provisão? Está pedindo cura? Está pedindo o quê? Conhecimento. Está pedindo uma iluminação nos nossos olhos. Os olhos foram feitos para funcionarem. A luz significa
ficar tudo escuro aqui, o olho não serve para nada. E há uma escuridão nos olhos do nosso coração, que dificulta a percepção do nosso chamado em Cristo. E essa mesma palavra aqui, que se a gente continuar lendo ela vai dizer para nós que o poder de Deus ali nos transformou no quê? No Cristo. Hoje nós somos o que? O corpo do Cristo. Deus foi visto na terra quando Cristo andou aqui no seu ministério 3 anos, não foi? E ali todos viram a sua onisciência, sua onipotência e tudo que ele podia fazer, não é verdade? Não é verdade? Mas foi através de outra situação. Não foi através do poder de Deus que tudo foi operado. Foi através de outras 3 características primordiais de Deus, que muitos aqui conhecem. Mas se eu perguntar aqui agora, não vale aqueles que já tiveram. Chuta aí. Mas alguém aqui já ouviu falar das 3 virtudes de Deus? São as maneiras, é a maneira que Deus se fez e se faz conhecer agora, nos dando a oportunidade e o privilégio de poder viver, de poder mostrar Ele para o mundo. Irmãos, alguém aqui tem todo o conhecimento, toda a onisciência de Deus para poder comunicar isso para o mundo? Alguém tem todo o poder de Deus para que possa fazer todas as coisas com suas mãos, para assim demonstrar o poder de Deus para o mundo? Alguém tem condição de explicar como que Deus está em todo lugar, em todo momento? Eu não vou nem dizer estar em todo lugar, em todo momento. Vou só explicar. É difícil. Mas Deus se revelou para o mundo, fazendo coisas miraculosas por seu poder e por sua onisciência e por sua onipresença, através de 3 virtudes. A virtude do amor, a virtude da graça e a virtude da comunhão. Hoje, nós podemos experimentar o amor do Pai, de Deus Pai, mediante a graça que o nosso irmão trouxe aqui, uma ótima exortação e encorajamento para que nós façamos a graça de Cristo. Mediante o quê? A comunhão do Espírito Santo. Dessa maneira, Deus é reconhecido no mundo. Porque pelo seu poder, Romanos 1 diz que o mundo o rejeitou, pois ele pode ser reconhecido por sua criação. Olha só. E quanto do seu poder ele usou para criar todas as coisas? Alguém sabe? Não tem nem como mensurar. Olha só. Mas o quanto ele nos amou? É perceptível? Sim. É perceptível. E quando o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, eu creio que pela igreja aqui hoje também, porque ficou perpetuado no canon bíblico, esse texto. Ele está dizendo para mim e para você as mesmas coisas. Ilumine o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos enxergar o que, mas o que escurece, o que está entenebrecido no nosso coração. Temos 3 maneiras de chegar
ao conhecimento e de poder enxergar esse conhecimento. Também, 3 maneiras. Primeira maneira é o âmbito natural, animal mesmo, que está ligado ao quê? Ao que é necessário. Então, muitas vezes eu recorro a Deus. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade, eu preciso que essa necessidade seja suprida, e se essa necessidade é suprida, eu sinto pleno em Deus. Não é verdade? E vamos ver o que é algo necessário. Alimento é algo necessário? Todos aqui oram pelo pão nosso de cada dia? Ótimo, né? Agora vamos fazer uma analogiazinha. Se no âmbito animal, um cachorro e uma galinha, e o cachorro ora, né, irmão Nunes? O irmão Nunes já escutou, ele já sabe. Não pode falar, olha só. Né? Olha só. Se o cachorro ora pelo alimento, e a galinha está lá no torneirinho dela, por favor, estou precisando daquele. Botar um negocinho na moela para triturar. E o cachorro recebe aquele trapo, aquele filé, aquele osso com aquele pedaço de gordura assim, né? Sobrou de churrasco, né, André? Não, mas eu acho que está comendo pouco. Olha só, ele fica feliz, não fica pleno. E a galinha recebe uma soca de milho grossa. Ela se sente plena em Deus, não é verdade? Mas agora, olha só, milho é comida, não é? E a carne é comida, é ou não é? Isso. Mas se a galinha recebesse o gosto com um pedaço de carne? E se o cachorro recebesse milho? Será que estamos entendendo? O suprimento das nossas necessidades, muitas vezes ele é relativo. E se a galinha recebe um pedaço de carne, ele ia ficar extremamente insatisfeito. Não é verdade? Olha só. E o cachorro? Extremamente insatisfeito. Será que nós estamos entendendo? Talvez ainda não. Talvez ainda não. Porque ainda tem um segundo nível. O segundo nível de buscar conhecimento, e conhecimento das coisas de Deus, vamos dizer assim, e de ser suprido pela graça de Deus, é o que? É algo que eu entendo como importante. Agora já não é só mais a necessidade, é importante. Mas muitas vezes a importância ela está no âmbito agora não animal, ela está no cognitivo. Porque eu entendo que algo é importante para mim. E eu vou fazer uma pequena analogiazinha aqui só para a gente poder entender e não se alongar muito. Marido e mulher. Eu estou lá em casa tentando convencer minha amada esposa que jogar futebol no sábado de tarde é importante. Eu preciso descansar, eu preciso fazer, tem mil e um motivos. E isso, para mim, cognitivamente, é importante. Mas, para Marta, minha esposa, para quem não conhece, para ela, o importante é eu exorcizar uma torneira que está pingando. É uma torneira que está pingando, gotejando, não é uma coisa normal, né? Está possessa? Deixa louco, gente? Deixa, não deixa? Não é? Olha só. Então, para mim já não tem tanta coisa. Não sei se vocês estão entendendo. Olha só. Porém, nós temos um outro nível de conhecimento das coisas, de entendimento das coisas, e daquilo na qual nós devemos viver, que é o propósito.
esperança do nosso chamamento é o quê? É viver o quê? É viver o extraordinário, é viver o sobrenatural. É o viver o que Cristo viveu por nós. É viver o essencial daquilo que nós fomos chamados. Vamos fazer uma analogia. Voltemos à analogia do cachorro, da galinha. O cachorro recebeu milho, naturalmente insatisfeito. Mas será que Deus não proveu o milho para o cachorro para que através das virtudes que o próprio Deus deu para esse cachorro convertido agora, entregar esse milho para a galinha? E assim a galinha conseguisse enxergar não só sua necessidade suprida, mas também Deus naquele que foi chamado para ser o corpo de Cristo. Como assim Cristo era o próprio Deus aqui na terra. Quem vê a mim, vê o... Amém? 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 Então, olha que interessante. Nós fomos chamados para viver as virtudes de Deus. Vamos fazer uma outra reflexãozinha para ir começar a criar essa consciência dentro de nós. Lá em casa, muitas vezes, tem um cônjuge difícil de lidar. Relento, com dificuldades, no alcoolismo talvez, uma depressão, uma dependência física, uma dependência química, enfim, uma situação difícil de lidar. Que muitas vezes a gente se vê de joelhos diante de Deus, pedindo e implorando para que a sua onipresença naquele lugar, que muitas vezes eu não sinto, porque de tanto pedir e nada acontecer. Não sei se vocês estão me entendendo. Aconteceu isso contigo, esposa? Parece que ele não é tão presente assim. Ele não está tão perto de mim assim. Parece que ele está mais perto do outro. Ele não está acontecendo comigo aqui. Parece que ele não é tão onisciente assim. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que converter ele. A minha vontade, muitas vezes. Parece que ele não é como Porém, quantas vezes, irmãos, nós oramos para que o Senhor, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência, utilize esse instrumento aqui para transmitir o seu amor, a sua graça, na comunhão do Espírito Santo, para transformar a vida da minha cônjuge. Eu tanto quero, tanto peço que seja transformado. E assim então o milagre, muitas vezes, Deus não vai fazer como um passe de mágica, como muitas vezes nós esperamos. Não. Mas Ele vai fazer como? Através de Cristo. E quem é Cristo hoje? Quem é Cristo hoje? Levanta a mão, irmão. Você crê que Cristo morreu, pagou o seu pecado? Eu sou Cristo hoje. E sabe por que Jesus foi chamado de Cristo? Foi porque Ele se entregou naquela cruz. Porque se Ele não tivesse subido aquela cruz e cumprido o plano de Deus de salvação, Ele
chamado de Cristo. Olha só. Será que nós já entendemos isso? A palavra Cristo é ungido. É o que foi designado para aquilo. E hoje eu sou o corpo de Cristo, eu não sou o corpo de Jesus. Eu sou aquele que deve derramar minha vida pelo meu próximo. E muitas vezes eu entendo errado a palavra próximo. Porque eu penso que é aquele que está perto de mim. E não. Vou contar uma historinha bem rapidinho. Tem um cidadão perdido nesse mundo. Vivendo todos os prazeres do mundo, mas no céu, nada. Queimando já no fogo do inferno. E o Cristo teve na casa desse cara. E ficar lá mais tempo do que eu tenho ficado aqui, ano. Pode ter certeza. Pregando o Evangelho. E outro chega e prega o Evangelho. E outro chega e se derrama. Para que a obra possa acontecer. Para que essa alma, essa criatura agora se transforme no quê? Filho de Deus amado. E quando um filho pequenino vive pedindo o pai para a mãe suprir suas necessidades, quando ele vai crescendo e ele vai percebendo agora as necessidades de onde ele está inserido, e a conversa dele começa a ficar madura, ele começa a conversar com o pai num outro nível agora. Lembra que nós estávamos comentando isso antes? Pai, que material que eu devo usar para corrigir aquela cerca que está apodrecendo? Porque agora ele já não está mais pedindo a provisão para ele. Ele já está olhando a necessidade da manutenção do local ou da família na qual ele está inserido. No mesmo livro de Efésios, capítulo 3, é dito que nós somos família celestial, toda a família celestial em comunhão com o Espírito Santo. Olha só. E assim, eu gostaria de criar uma consciência nova na nossa mente hoje. Para quê? Para que nós possamos aumentar o nível em nossas conversas com o Pai. Pedindo para que Ele supra sim o que nós necessitamos, mas para cumprir o propósito na qual eu fui chamado. E vamos fazer só mais uma analogiazinha. Alguém que conhece capim cidreira? Gostoso o chazinho, né? Calma. Né? Dá uma melhoradinha no estômago. Não é verdade? É uma bênção. Não é verdade? Não sei. Olha, tem mais um monte de coisa que ele faz. Eu não vou falar aqui. Senão vai longe. Olha só, é uma bênção. É um remédio. Mas tem uma planta muito semelhante a ele. Que ela é uma erva daninha. E o que distingue a erva daninha do capim cidreiro? Cheiro. Mas o que dá o cheiro do capim cidreiro? É a sua essência. É o que está no interior. E só há como usufruir o benefício do capim cidreira quando ele é esmagado, quando ele é triturado, quando ele é entregue, para que assim outro possa se beneficiar. E assim deve ser a vida do corpo de Cristo. Então, quando eu vi, ou quando eu
quê? Porque a nossa mente precisa ser iluminada. Nós temos limitações baseadas em coisas importantes e em necessidades que nós mesmos criamos para nós mesmos. Olha só. Esquecendo do que é essencial. E muitas vezes, quando nós falamos coisas essenciais, nós arremetemos ainda ao que é importante e necessário. É essencial, gente. Não. O que é essencial para o ser espiritual? É viver a vida espiritual na qual fomos chamados. Olha só. Assim os nossos filhos vão viver o extraordinário de Deus, André. Assim eles vão experimentar o extraordinário de Deus. Assim, cada pessoa que passa na nossa frente vai ser o próximo filho de Deus a ser recebido. Olha só. Porque o próximo não é só proximidade. O próximo também é o seguinte a ser incluso por adoção nessa família celestial. Através da obra de Cristo. Então, o Cristo me pediu para fazer uma pregação. Mas eu não tenho uma pregação hoje para fazer aqui. Eu tenho uma reflexão para que nós possamos criar uma consciência de viver de maneira que Deus possa realmente ser visto. Porque Ele escolheu ser enxergado, ser visto nessa terra, não pelo seu poder, mas sim pelas suas virtudes. Gostaria de ler um último versículo, então, para deixar como reflexão, para nos sairmos daqui. E é em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. O último versículo do livro. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, eu vou dizer. Amém. Paulo disse vós, eu vou dizer nós, porque eu quero incluir isso. Eu preciso disso, minha família precisa disso. A minha esposa precisa disso. E as pessoas que Deus coloca à minha frente. Amém, irmão? Amém. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado por essa família que nos recebe muito bem. Obrigado pela oportunidade, Cristian, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando e te levando lá na loja mais vezes para nós poder fazer aquele alinhamento, né? Aleluia. Deus é bom, amém?